Bem, pessoal, então o que tem mais me perguntado é, Dantes, como é que eu vou fazer um pequeno eletroímã para mim fazer um determinado bobina ou qualquer coisa aí, ou mesmo mostrar na escola como eu vou fazer isso. Eu quero fazer de uma maneira que ele não queime, que não fumasse, que suporte o calor. Olha, para fazer um eletroímã bom, há vários cálculos matemáticos aí precisos para que você tenha o melhor rendimento, para que você tenha o melhor aproveitamento de área e tantas outras coisas aí que influem. Então, envolve muita matemática, o que muito odeia. Quando eu passo aqui uma aula que envolve muitos cálculos matemáticos, a maioria fala: "Ah, isso aí, ninguém entende, coisa e tal". Mas a matemática ela é assim, a gente tem que Um exemplo praticar. mesmo, O eletroímã, ele envolve várias fórmulas para você para calcular o você fio, calcular a área que vai ficar, para você calcular a potência desse eletroímã em watts, que não é calculado diretamente igual a qualquer outra máquina comum, e sim em Gauss, há medidas de Maxwell e tantas outras fórmulas que tem que usar para ter uma precisão. Mas para simplificar, eu vou passar uma base de cálculo para vocês, a mais simples aqui que eu procurei, para que vocês façam o eletroímã dentro daquela corrente que vocês precisem. E aí vocês vão testando e estudando ali de acordo com a área que vocês fizeram. Olha, o eletroímã, quanto mais inspiras nele, vai aumentar o seu campo de força. E com isso também uma corrente maior também aumenta o seu campo de força. Mas para isso o fio ali tem que suportar aquela corrente de trabalho. Não adianta eu colocar aqui um fio que vai passar uma corrente alta e vai dar uma boa força, mas o fio não suporta aquela corrente. Ele passa a aquecer demasiado e logo queima o sistema. Queima o isolamento do fio e esse entra fio tudo em tem que curto. Ter também a quantidade certa para que tenha a resistividade exata para deixar passar só aquela corrente. Há um exemplo. Suponha que esse fio um fio, seja um fio que suporte 3 amperes e ele está numa tensão de 12 volts, que eu vou alimentar o meu eletroímã com 12 volts. Então, o que acontece aí? Acontece que esse fio suporta 3 amperes, mas se não tiver aquela resistência exata, vai passar mais de 3 amperes. Suponha que nosso fio está aí em 12 volts e ele só suporta 3 amperes. Mas a bobina que nós fizemos, depois de medir lá a resistência ohmica dela, ela só tem 2 ohm dividido por 2. Então vamos ter aí 6 amperes passando por esse fio. Ele vai suportar aí durante um tempo aí, depois ele começa a aquecer e esse calor vocês sabem que ele é cumulativo e vem a queimar o isolamento e queimar a bobina. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo para ver? Olha, o fio de cobre ele tem uma resistividade. O de alumínio seria melhor neste caso aqui, que a resistividade dele é maior. Mas também, depende do às vezes caso, você quer atrapalha. uma Uma bobina grande que tenha mais força e que tem uma resistividade exata que você quer. Vamos dar um exemplo aqui. Então, um amigo aqui, o Leandro Rodrigues, ele está pedindo aqui que ele quer fazer um eletroímã que vai usar uma tensão de 12 volts e 1,5 ampere. Então ele vai usar aqui uma barra de ferro de diâmetro de 3 centímetros por 2 centímetros circular e tem que enrolar esse carretel com várias espiras até que a bobina suporte 12 volts 1,5 ampere. Então ele quer saber quantas voltas de fio ele deve colocar nesta bobina para que deixe passar apenas 1,5 ampere de 12 volts. Então vamos lá. Olha, o que nós aprendemos nesta fórmula aí? Nessa fórmula que passou. É uma fórmula interessante para vocês estudar aí para saber os cálculos exatos de corrente. Então,
ele pede aqui o seguinte: 12 volts e deixe passar apenas 1,5 ampere. Neste caso do fio aqui, que nós não podemos usar outros meios, temos que usar a própria resistividade do fio para controlar essa corrente. Então, temos que escolher o fio que suporte 1,5 ampere e ainda a quantidade de fio para dar a resistência. Então, vamos procurar o que? A resistência. Aprendemos na fórmula. Então, aprendemos na fórmula que E dividido por I é igual a R. E é a tensão em volts, I é a corrente em amperes. Então, lá nós já temos a tensão em volts e a corrente em amperes. V também é a tensão. Aqui é o europeu e aqui é o brasileiro, que a gente usa V de voltagem. Então, vamos lá. Olha, temos lá a tensão que ele vai usar, 12 volts, dividido por 1,5, que é a corrente. E vamos encontrar aqui a resistência. Então, a resistência que nós vamos usar é 8. Então, já sabemos que a nossa bobina tem que ter uma resistência aí de 8 ohm. Então, essa tem que ser a resistência dela. Olha, neste caso, nós podemos usar um fio mais fino, que vai ser rápido chegar aí a 8 ohm. Quanto mais fino é o fio, mais resistivo ele é. Mas com isso, corre o risco de aquele fio que escolhemos não suportar aquela corrente que precisamos e também não vai dar aquela potência que talvez ele precise, que mandaram fazer no projeto dele. Então, para isso, devemos escolher o fio que suporte essa corrente e depois o pacote de fio que venha dar essa resistência. Eu deixei essa tabela para vocês aí no canal. Basta vocês digitar aí na busca do canal, aí, como eu já ensinei para vocês, não é na busca do YouTube, é na busca do canal. Basta ir lá no sobre, botar na busca lá a tabela que ela vai aparecer lá. E na biblioteca tem diversas coisas aí para vocês baixar aí referente aos estudos do canal. Então vamos lá. Pela tabela aqui, olha, o fio mais aproximado aqui é o fio 20 AWG, que suporta uma corrente de 1,6 ampere. Olha, este fio aqui ele está sendo calculado para trabalhar aí dentro do bobinamento. Vocês sabem que um fio com essa medida aqui, ele vai suportar bem mais, uma corrente bem maior, 2 vezes mais o que está marcado aqui, mas para trabalhar o aberto. Para trabalhar dentro ali, vai fechar o calor cumulativo, como a gente falou, então a corrente diminui. Então esse mesmo fio tem uma resistência em quilômetros. Olha para vocês verem. O fio 20 tem uma resistência em quilômetro de 32 ohm por quilômetro. Então, 1 quilômetro desse fio dá 32 ohm. Nós só precisamos de 8. Então, vamos precisar de uma quarta parte disso aqui, de 1/4. Não é isso? E também observamos aqui que este mesmo fio tem 4 metros ou 4 quilos e 600 gramas, 4,6 gramas por quilômetro. Olha aqui, ó, quilograma por quilômetro. Então esse fio tem aí 4,6 kg. Como precisamos de uma quarta parte disso aqui, vai ser aí 1 quilo e pouco aí. Olha aí, ó. Um quilo mais ou menos de fio. Vamos precisar de 1 quilo. Essa seria aí para a resistividade. Entenderam? A mesma coisa aqui. Se a gente dividir isso aqui por parte, a gente vai encontrar a resistência e também o peso. Então, se vocês querem saber a resistividade dele por metro, basta dividir esses 32 ohm por 1000.
Então, cada metro deste fio deu 0,32 alguma coisa. Pronto. Esse aqui, cada metro vai dar isso. Agora, dividido pelo que nós precisamos, 8 dividido por isso aqui, vai dar 244 metros de fio. Vai ser o que vamos precisar se fôssemos medir em metros. Mas o fio não é medido em metros. O fio é medido aí em quilos. E por esses quilos, vocês sabem que, por exemplo, aqui neste caso aqui, vocês viram aí que 1 quilômetro deste fio tem 4,6 kg. E também a gente pode saber o peso dele por quilo, como eu já mostrei para vocês em um outro vídeo aí. Então, sabendo isso aqui, a gente vai aproximar bastante aí do cálculo que vocês querem. Eu não vou complicar mais isso aqui, que vai ficar mais difícil aí para vocês fazer os cálculos de vocês. Agora, vocês têm que ver agora se essas medidas que usamos vai caber dentro do projeto de vocês. Senão, vocês vão ter que diminuir essa bitola do fio e diminuir essa medida para caber dentro do projeto de vocês. Uma coisa é, se esse projeto vai ficar ligado por muito tempo, o ideal é este cálculo aqui que nós fizemos, usar este tipo de fio. Mas se esse projeto é um projeto de teste que vocês vão ligar aí, vão ligar, desligar, puxou, voltou, então esse projeto não é um projeto para ficar ligado o tempo todo. Neste projeto aí, já vamos diminuir. Esse projeto vai ficar ligado 50% do tempo, já vamos diminuir o dobro disso aqui. Se a gente usasse outro tipo de fio, a bobina fica menor, vai ter uma potência ali aproximada, vai passar aquela mesma corrente que precisa se a gente calcular a resistência certa. Por exemplo aqui, se a gente usasse aí um fio 26, olha, o fio 26 só aguenta 0,37 amperes, 370 miliamperes. Eu posso passar uma corrente de 3 amperes ou 1,5 ampere nesse fio? Posso, mas durante um pouco tempo, porque senão ele vai aquecer. Aí como é que eu faço para passar a corrente de 1,3 amperes? Vamos colocar a resistência exata que nós precisamos. Se nós colocar a resistência exata que nós precisamos para passar, que essa resistência que nós mediu aí vai ser... A resistência que nós medimos aí é 8 ohms. Basta caçar a metragem de fio, como eu mostrei para vocês ali, para chegar a 8 ohms. E aí vai passar aquela corrente que vocês precisam dentro daquela tensão que vocês precisam. Então, quando vocês forem procurar a resistência, então vai ser a tensão dividida pela corrente que vocês vão trabalhar e vocês vão achar a resistência. Encontrou aquela resistência necessária, vocês vão encontrar também o circuito ali, o fio ou o que suporta aquela corrente. Se for contínuo aquela corrente, vocês vão ter que usar o que está escrito ali na tabela de fio, porque esse fio vai aquecer um pouco, mas não vai aquecer demasiado dentro daquelas medidas. Quando fazemos uma bobina de fio, o calor é acumulativo e só vai esquentando mais, tem o calor também. Há meios também de vocês refrigerar isso aí. Então espero que esse vídeo sirva para vocês fazer os cálculos básicos aí. Lembro a vocês que isso aqui não é cálculos com exatidão, para vocês saber a potência deste ímã. Depois faremos um vídeo mais preciso, mas envolve muito cálculo, para saber a potência desse ímã para vocês fazerem aí os trabalhos de escola. Mas para os trabalhos práticos aí, que vocês não necessitam de saber a potência desse ímã, quantos quilos ele vai puxar, então vocês podem fazer dessa forma. E também pode fazer um projeto pequeno, ver quantos quilos puxou, e a partir dali vocês tomam medida e faz aí as peças de vocês, os inventos de vocês. Então espero que tenha gostado. Deixo o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Muito obrigado e até a próxima.